pensei que eu tava gravando umas coisinhas mais legais, tipo uns livros, eu tava gravando só um Rexona e uma creatina. Ué. Saudações a vocês que estão me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau e hoje eu vim trazer a vocês mais um vlog. Só que dessa vez, como eu estou no conforto da minha casa, eu não vou me sentir pressionado a falar baixo para não me sentir um esquisito caso alguma pessoa passe e me veja conversando com o celular, no caso com a câmera. Então, hoje é um dia bem, entre aspas, tranquilo para mim, porque está acontecendo um evento agora na faculdade que chama Semana da Computação. Como esse evento não me chamou tanta atenção assim, e os professores liberaram as aulas, eu optei por ficar em casa e estudar. Então, ao longo do dia ou ao longo desta semana, eu acredito que eu vou ficar gravando umas coisinhas aqui e ali e mostrar para vocês como que é o meu processo de estudo ou as coisas que eu faço durante o dia, os filmes que eu assisto, os livros que eu leio e por aí vai. Então, eu pensei que eu tava gravando umas coisinhas mais legais, tipo uns livros, eu tava gravando só um Rexona e uma creatina. E, olha, tem uns mangazinhos aqui, tem uns livrinhos aqui pra cima também, tem uns livrinhos ali pra baixo também. Enfim, a intenção é essa, mostrar pra vocês algumas das coisas que eu faço e a maneira como eu vivo no meu dia a dia, no meu espaçozinho. E é isso, a rotina de um universitário cearense, nordestino, numa semana um pouco mais tranquila do que o comum. E se der tempo e eu conseguir avançar legal, posso até mostrar algumas coisinhas assim do artigo que eu ainda estou publicando, que eu ainda estou escrevendo para poder publicar para vocês. Então, meus princesos, esse foi o meu café da manhã desse dia. Eu peguei um pãozinho, queijo, presunto e só misturei tudo porque estava com preguiça, nem assei nem nada. E a tapioca já estava feita que minha mãe preparou antes de sair. O leitezinho eu tomei na minha caneca do Rafik, que é muito massa. Assista Rei Leão se você é uma criança de hoje em dia que ainda não assistiu. Enfim, é isso. Enquanto eu vou ligando o PC aqui, eu vou também aproveitando para conversar com vocês. Ah, esses dias, o meu olho, ou melhor, os meus olhos, eles começaram a coçar bastante. E aí eu tentei dar uma olhada nas possíveis razões pelas quais os olhos humanos começam a coçar em excesso em um curto período de tempo. E eu acabei descobrindo que isso acontece muito quando os nossos olhos eles se sentem muito secos. E eu acredito que isso tenha acontecido comigo ultimamente, porque eu tenho passado muito tempo em ar-condicionado e em ambientes climatizados com ar-condicionado. E, além disso, a região em que eu vivo, aqui no Ceará, ela já é bem seca. E aí, juntando esses dois fatores, fica um combinho legal para os meus olhos eles ficarem chorando, dizendo: pelo amor de Deus, pisca mais, pisca mais. E aí é que tá um problema. Eu não pisco tanto quanto deveria costumeiramente. E aí o meu olho, ele começa a coçar como uma forma de me forçar a, a lacrimejar pela coceira. Porque quando você pressiona o globo ocular, um pouco de lágrima é liberada. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não queira chorar. E aí, essa lágrima vai lubrificar o seu olho. No meu caso, é o que tem acontecido ultimamente, mas eu deveria parar e começar a piscar mais, conscientemente ou inconscientemente, porque eu posso acabar causando danos ao meu globo ocular caso eu continue coçando a cada momento em que eu sentir um desconforto, um incômodo, porque eu fiquei muito tempo sem piscar e porque esses fatores têm contribuído para os meus olhos estarem dessa maneira. E ainda tem mais. Nessa minha pesquisa eu descobri também que
Apesar de ambientes secos não serem o ideal para os olhos, eles são um pouco melhores para o corpo do que ambientes úmidos, porque em ambientes úmidos os nossos corpos eles não conseguem regular a temperatura muito bem quando o clima está muito alto. E por que isso? Porque quando você sua, o corpo não consegue secar o suor. E daí, como ele não consegue secar o suor, ele não consegue produzir mais suor. Então ele não consegue arrefecer a sua temperatura da maneira como deveria. E aí, isso gera um desconforto térmico absurdo em você. E inclusive pode gerar problemas de saúde. Então, tá aí, né? Olha só. Quem diria que aquecimento global seria um negócio que faria a gente se sentir incômodo até em pequenos detalhes? É isso, daqui a pouco eu volto a gravar mais. Eu ainda nem comecei a comer. Eu vou colocar alguma coisa aqui para assistir no PC bem rapidinho e eu volto já. Agora fornecerá lâmpadas LED com Tá aí o meu método super, hiper, ultra secreto de estudos que não é nada demais. Como vocês podem ver, eu sempre começo organizando os meus papéis quando eu vou estudar alguma coisa. Porque quando eu termino, seja lá o que eu estiver estudando, o que eu estiver escrevendo, eu deixo eles um pouco desorganizados assim. Aí eu deixo um trabalho pro Isaac do futuro de organizá-los e colocá-los em algum lugarzinho legal quando eu for começar a estudar de novo. E aí, bom, começa o estudo de fato, né? No qual, como eu já mencionei para vocês, o meu processo se resume a ler o que está no livro, para tentar compreender o conteúdo, entender a linha de raciocínio que se desenvolve por trás dele e como que ela pode ser aplicada nos problemas que serão propostos nas sessões posteriores do livro e tal, e como ele pode, esse conteúdo que eu estou estudando agora, se conectar com tudo aquilo que eu já estudei, seja de cálculo, de física, de álgebra linear, de equações diferenciais e por aí vai. Na maioria dos casos, dá para resumir tudo ou levar tudo de volta ao, entre aspas, princípio, né? E conectar esses conteúdos com análise, principalmente quando estamos lidando com variáveis aleatórias contínuas, porque existe muita conexão entre esses dois conteúdos. Em análise, nós estamos sempre tentando entender o que acontece com aproximações em pontos específicos, seja porque nós estamos tentando entender uma continuidade, se uma função é contínua ou não, seja porque nós estamos tentando entender se essa função ela é contínua e ela tem derivada, se essa função ela é integrável e vários outros fatores, né? Ou até mesmo se todos os elementos pertencentes a um conjunto fazem com que ele seja um conjunto aberto ou fechado. E aí entra aquelas noçõezinhas básicas de topologia, né? Ou seja, se um conjunto contém todos os pontos que lhe são aderentes, então podemos dizer que ele é fechado. Se um conjunto contém o seu fecho, ou simplesmente se ele é igual ao seu fecho, né? A gente pode dizer que ele é fechado. E se ele for aberto, então para todo ponto pertencente a ele existirá uma vizinhança aberta de centro num ponto x e raio epsilon ou qualquer outra variável que você desejar, que ainda será um conjunto aberto. Eu posso até colocar uma imagenzinha rapidinho para ilustrar para vocês. Então, basicamente é isso. Nesse momento, salvo engano, eu estava resolvendo exercícios voltados à probabilidade condicional.
Se não for probabilidade condicional, eu já tinha começado a ver distribuição binomial, salvo engano, que está muito relacionada com os ensaios de Bernoulli, que são aqueles ensaios dicotômicos, geralmente definidos como sucesso ou fracasso nos resultados possíveis, e aí a gente atribui essas probabilidades a eles, né? E basicamente o modelo binomial, ou a distribuição binomial, poderia ser, na verdade ela meio que é, né? Ela é a repetição de N ensaios de Bernoulli. E aí, depois que você tem esses insightzinhos, fica bem mais legalzinho de trabalhar, fica bem mais compreensível as coisas. E, bom, é isso. Vou deixar vocês com outro momento do vídeo. Até mais. Então, só queria mostrar pra vocês rapidinho essa sacanagem e essa injustiça da temperatura estar em 30 graus quando o céu está nublado e já passou das 16 horas. E, enquanto eu tentava gravar isso, eu fiquei muito embasbacado e impressionado porque apareceu esse passarinho bonitinho voando do nada e conquistou meu coração. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Olá, você aqui de novo. Eu não posso acreditar que nos vemos novamente. Então, eu tô aparecendo aqui agora bem rapidinho só pra recomendar pra vocês também. Aproveitar, né? Já que é o vlog, eu posso fazer o que eu quiser. Um filme pra vocês. Essa recomendação é um clássico do Estúdio Ghibli, que é o Nausicaa do Vale do Vento, ou Nausicaa do Vale do Vento. Existe mais de uma maneira correta de se pronunciar esse nome, porque é um nome grego falado em um anime japonês e a gente lê a maneira como se escreve ele no português. Então, muito provavelmente haverão diferentes maneiras de se falá-lo e não necessariamente vai existir uma que é mais correta do que a outra, a não ser que você vá pela ideia de que o original seria o mais correto. Então, na teoria, seria a maneira grega de pronunciá-lo. Ou, dependendo do seu ponto de vista, o original seria o japonês. Daí a maneira como eles falam lá no Japão seria a maneira correta de pronunciá-lo. Então, Nausicaa ou Nausicaa do Vale do Vento retrata um planeta Terra, entre aspas, futurista, que acabou por poluição em excesso, fazendo com que toda a raça humana precisasse viver de uma maneira não tão ideal. As pessoas não podem mais habitar certos lugares sem máscaras que sejam capazes de filtrar poluentes, porque se o respirassem, acabariam por morrer com doenças. Eles são obrigados a conviver com insetos gigantes, insetos esses que podem acabar por destruir vilas ou cidades inteiras pelo seu tamanho, sua ira e sua força. E tudo isso é uma crítica, logicamente, do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, dessa galera, a como o ser humano tem lidado com a natureza no geral. Porque nós acabamos por poluir o planeta em excesso, sem nos importar com as consequências que isso trará no futuro, e com nós eu poderia me referir melhor dizendo grandes indústrias, porque a maior parte, inclusive o agro, porque a maior parte das poluições, infelizmente, vem dessa galera. Vem de indústrias que soltam uma fumaça absurda para produzir certas coisas, de grandes latifundiários que colocam várias vacas, eu não posso precisar a quantidade, porque não procurei, e faz muito tempo que vi um documentário que falava sobre isso, que é o Cowspiracy. Inclusive, eu recomendo que você dê uma olhada depois. Grandes latifundiários que colocam várias vacas e outros animais que produzem muitos gases que são gases de efeito estufa e acabam por
ferrar a atmosfera, matar a camada de ozônio. E, bom, é isso, né? Tendo dado a vocês um background de como é a história, do porquê que ela existe e onde se passa, eu acho que eu posso até não ter instigado o interesse em vocês assistirem. Mas definitivamente levantei seus interesses. Se vocês se importam com o meio ambiente, hein? Eu não estou usando de falácias com vocês neste momento para fazer com que vocês assistam, hein? E, bom, é isso. Valeu. E aí, galera, eu tô vindo aqui só para finalizar o vídeo bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham pelo menos tirado alguma coisa positiva do momento em que eu expliquei sobre como funciona o meu método de estudos. Que você tenha pelo menos se identificado uma parte assim do meu dia, ou algo similar, uma coisa que você viu. Quem sabe você não teve o mesmo café da manhã que eu. Café da manhã entre aspas, porque não teve café. Mas ainda assim é o nome típico da refeição. Então, é isso, né, galera? Nós nos vemos numa próxima e até mais. Ó, pra cá. 2 anos de aula de canto. Tá vendo, mano? E o nome disso aí é habilidade, tá ligado? Ligado. Ai.